Pearl Harbor. Todo mundo conhece a história do ataque que colocou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mas e se essa vitória japonesa aparentemente perfeita foi, na verdade, o começo do fim para o próprio Japão? Essa é uma das maiores ironias da história militar. E é exatamente essa a grande questão aqui. Como é que um ataque surpresa, executado de forma brilhante, pode ter sido, ao mesmo tempo, um erro estratégico gigantesco? É essa contradição que a gente vai desvendar agora. Ok, para entender como isso foi possível, a gente precisa voltar um pouco e olhar tudo pela ótica japonesa. O que levou o Japão a arriscar absolutamente tudo numa aposta tão ousada como essa? Olha, a lógica japonesa era bem direta. Eles sabiam que numa guerra longa, de desgaste, contra a indústria americana, não ia dar. A única chance era um nocaute rápido, um golpe só, mas tão devastador que tirasse a frota do Pacífico de combate, dando ao Japão o tempo que precisava para se fortalecer na Ásia. E a força que eles montaram para isso era impressionante. Aqui do Butai era o que havia de melhor na marinha japonesa. 6 porta-aviões, centenas de aviões e pilotos de elite, todos com um único objetivo: apagar do mapa a frota americana que estava ali, ancorada em Pearl Harbor. O plano era meticuloso, genial nos detalhes. A primeira onda ia usar torpedos adaptados, uma sacada incrível, com aletas de madeira para não afundarem na lama do porto, que era raso. O alvo principal, os gigantescos encoraçados. Logo depois, viria a segunda onda para finalizar o serviço. Era para ser uma operação cirúrgica. E então, o plano entra em ação. Vamos agora para aquela manhã de domingo, um momento que em poucas horas mudaria o rumo da história para sempre. Tenta imaginar a cena. Era uma manhã calma de domingo numa base no Paraíso, no Havaí. Muitos militares de folga. Ninguém, absolutamente ninguém, acreditava que um ataque em Pearl Harbor fosse realmente possível. Essa tranquilidade estava prestes a ser feita em pedaços. A coisa toda aconteceu muito rápido, em menos de 2 horas. 7h55 da manhã, a primeira onda ataca os aeródromos para garantir que nenhum avião americano decolasse. 15 minutos depois, o inferno desaba sobre a Alameda dos Encoraçados. A segunda onda chega às 8h54 para acabar com o que sobrou, e às 9h45, silêncio. A base estava em ruínas. E nada simboliza a devastação daquele dia como o destino do USS Honor. Uma única bomba, uma em 1 milhão, atravessou o convés e acertou em cheio o depósito de munição. A explosão foi apocalíptica. O navio afundou em questão de minutos, levando mais de 1.100 homens com ele. Os números do custo humano são pesados. Mais de 2.300 militares americanos mortos e mais de 1.000 feridos. Uma perda de vidas imensa, concentrada em um espaço de tempo muito, muito curto. E o estrago material? Também foi gigantesco. 8 encoraçados, que eram o orgulho da frota, foram tirados de combate. Outros 18 navios danificados e quase 200 aviões destruídos, a maioria no chão. Olhando por esse lado, do ponto de vista tático, foi uma vitória japonesa impecável. Mas é bem aqui que a história tem uma virada daquelas. Porque por trás de toda essa fumaça da vitória, estavam escondidos os erros que, no fim, selariam o destino do Japão. Então, a grande pergunta é, no meio da comemoração, o que foi que os japoneses deixaram para trás? Que alvos vitais, cruciais, escaparam da destruição? Foram 3 coisas, basicamente, e uma mais importante que a outra. Primeiro, e mais crucial de tudo, os porta-aviões americanos. Por pura sorte, eles estavam no mar, em manobras. Segundo, os estaleiros. Sem eles, os navios danificados jamais poderiam ser consertados ali. E terceiro, os gigantescos tanques de combustível, o sangue da frota do Pacífico. Nenhum desses alvos foi nem arranhado. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Ao poupar os porta-aviões, os estaleiros e o combustível, o Japão deixou intacta a capacidade dos Estados Unidos de contra-atacar. E de contra-atacar rápido. Eles feriram o corpo, mas o coração continuou batendo forte. É agora que a gente junta as peças desse quebra-cabeça para entender como essa vitória espetacular se tornou, ironicamente, o que garantiu a derrota japonesa no final da guerra. Quando a gente olha para essa tabela, não tem como negar. As perdas americanas foram brutais, enquanto as japonesas foram mínimas. Foi um sucesso militar de manual. Só que a história, né? Ela é bem mais complexa que uma simples contagem de baixas. E aqui está a maior ironia de todas. Os principais alvos do ataque, aqueles encoraçados imponentes, já eram dinossauros. Eram navios lentos da época da Primeira Guerra.
O futuro da guerra no mar, como os próprios japoneses provaram naquele dia, pertencia aos porta-aviões, justamente os navios que eles não conseguiram afundar. O ataque, que deveria aterrorizar e paralisar os Estados Unidos, acabou tendo o efeito exatamente oposto. As palavras do presidente Roosevelt ecoaram por um país que antes estava dividido sobre entrar na guerra. Agora estava unido por um sentimento de fúria e determinação. E essa é a chave de tudo. Ao destruir navios que já estavam obsoletos, o Japão conseguiu despertar um gigante adormecido. A vitória em Pearl Harbor não foi o começo do fim para os Estados Unidos, mas sim o estopim de um incêndio que acabaria consumindo o próprio Império Japonês. E isso tudo nos leva de volta àquela pergunta do começo. A história de Pearl Harbor é uma lição e tanto. Às vezes, um sucesso que parece absoluto pode carregar a semente da própria destruição. Fica a questão: será que uma vitória perfeita pode ser, na verdade, o maior erro de todos?